intermédio de Malaquias: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais: de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. O contexto aqui é o seguinte: devido ao pecado de Israel, Israel havia sido deportado para a Babilônia. A maior parte do povo morreu mesmo, e de maneira terrível. Muita gente foi empalada, crianças morreram, foi uma miséria total. Aqueles que restaram foram levados para a Babilônia e lá ficaram durante 70 anos debaixo do tacão da Babilônia. Sem terra, sem seu país, sem as suas leis, em terra estrangeira. 70 anos. Então diz o texto bíblico que o povo retornou como Deus havia prometido. E o povo, então, sob a liderança de Neemias e de Esdras, começou a reconstruir os muros de Jerusalém, começou a reconstruir o templo. Mas aí chega Malaquias. O tempo de Malaquias é provavelmente logo após ali Neemias. Israel já está mais uma vez estruturado, claro, não com toda aquela glória que teve em outras épocas, mas os muros foram levantados, o templo foi reconstruído e mais uma vez, o povo estava se distanciando de Deus. Mais uma vez o povo estava pecando contra Deus e abandonando o seu Criador, oferecendo um culto a Deus que Deus não aceitava, trazendo animais cegos. O povo estava se casando com mulheres do mundo. Ou seja, mais uma vez Israel estava pecando contra Deus. E aí, é nesse contexto em que ainda o povo de Israel estava debaixo do domínio do Império Persa, é nesse contexto que Malaquias chega e faz o quê? Diz o texto que ele dá uma sentença, ele sentencia o povo. Esse é o meu primeiro princípio, sentença de Deus sobre Israel. A palavra aqui em grego, a palavra em hebraico, no original, a palavra sentença aqui, ou que aqui está, contra, uma palavra contra Israel, é a ideia de peso. Uma palavra dura, pesada. Tanto pesada para o pregador, também era pesada para o povo que iria ouvir. E aqui a gente já tem algo bem significativo em nossos dias. As pessoas não querem palavras pesadas, as pessoas não querem ouvir sentenças. Elas querem ouvir palavras leves, nada de palavra condenatória. Por exemplo, o que a gente vê na Bíblia é que pragas e misérias têm sim tudo a ver com o pecado humano. Ora, como eu preguei para vocês aqui domingo, mais de 50 milhões de abortos por ano. Por ano. Covid é um pingo nesse oceano de assassinato. É um pingo. Corrupção por todos os lados. Mulheres que, em busca de uma nova paixão, abandonam seus filhos. Pais que, enjoando da mulher, trocam-na por qualquer outra, não se preocupando com a destruição de seus filhos. Diante de todo esse cenário, você acha mesmo que Deus não ia fazer nada? Mas aí, você diz, sim, isso é o juízo de Deus. Essa pandemia, ou pior ainda, essa pandemia de políticos terríveis, que os políticos matam muito mais do que esses vírus. Tudo isso é sim o juízo de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi tomou uma decisão estúpida, completamente estúpida. Seu comandante lhe disse, não faça isso, meu rei, não faça isso. E Davi fez, por conta disso veio o juízo de Deus sobre Israel e muitas pessoas morreram. Mas o texto explica assim, Deus queria matar Israel por conta de seus pecados. Por isso permitiu que Davi fizesse aquele absurdo. Mas eu não tenho dúvida que líderes tomam atitudes estúpidas, imbecis,
como essa, por exemplo, que eu acabei de falar aqui, não é, da feira. Pode isso, gente. O cara está na feira, não pode ter pastel na feira. Não pode vender pastel. A barraquinha do pastel está do lado da barraquinha que vende peixe. Na barraca vende peixe cheia de gente. Na barraca de pastel não pode porque o vírus não chega, ou melhor, o vírus vai ali porque o vírus gosta de pastel. Que coisa, mas que é um negócio sem pé, sem cabeça, totalmente estúpido. Mas você não tem a certeza que Deus está no controle disso, como diz Provérbios. O coração do rei está na mão de Deus, como um rio. Deus inclina para onde Deus quiser. Mas você não tem a dúvida que tudo isso é a ira de Deus sobre os nossos pecados. Mas você não pode falar um negócio desse. Porque as pessoas não querem ouvir sentença. As pessoas não querem ouvir a verdade. Gente, veja como é atual. Num dos livros proféticos, Isaías, se eu não me engano, o povo diz assim para o profeta: não profetizeis para nós o que é reto. Diga-nos palavras aprazíveis. Não fale a verdade. Nos engane. Diga que tudo vai ficar bem, apesar de todos os nossos pecados. Diga sim que Deus nos ama, ama a todos, inclusive aqueles que vivem no pecado, que tudo ficará bem no final, que a gente pode continuar do jeito que nós estamos, que no final vai dar tudo bem. Você não pode falar um negócio desse hoje. Você não pode falar, porque se você fala, os próprios pastores dizem: Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Então quem tem? Quem tem? Jesus ele não veio para condenar, porque em João 12:47 Jesus disse assim: porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. É verdade, ele veio para salvar, ele veio para trazer salvação. Agora, para salvar o homem, ele primeiro precisa sentenciar a humanidade, dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento implica dizer que o povo está pecando. Você só diz arrependei-vos para quem está pecando. Então, Deus, Jesus, antes de abrir a porta da salvação, ele então baixou a sua sentença. Vocês são malignos, vocês estão em pecado, e por isso essas coisas têm acontecido com você. Veja, por exemplo, como ele sentenciou várias pessoas. Ele olhou para os fariseus e sentenciou-os, dizendo: raça de víboras. Ele olhou para a sua geração e disse assim: geração adúltera, incrédula, maligna. Então, como assim Jesus não criticou os homens? Como assim Jesus não expôs os pecados dos homens? Esse Jesus, pintado por esses pastores modernos, não é o Jesus da Bíblia. É um ídolo. É um ídolo que esses homens que não querem se arrepender de seus pecados inventaram. Em Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Está aqui uma sentença. A sentença é essa: quem não crê já está condenado. Mateus. Passou então Jesus a increpar as cidades. A palavra increpar é acusar. O dicionário da Strong define assim: censurar, jogar na cara. Passou Jesus a jogar na cara o pecado do povo. Passou Jesus a acusar o povo. Passou Jesus a expor os pecados do povo. É isso que o texto está dizendo. Meu Deus do céu! Mas que Bíblia que é essa que esses pastores moderninhos leem? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Está vendo? Como assim Jesus não criticou? Como assim Jesus não sentenciou pessoas à morte eterna? O discurso dele, em grande parte, era justamente esse: dizer, arrependei-vos. Mas, os homens não querem ouvir isso. Os homens querem apenas, num dia desse, por exemplo, de pandemia, de dificuldade, eles não querem ouvir assim. Sabe por que está acontecendo isso? Porque você tem pecado. Não, eles não querem. Eles querem vir para o culto. Eles estão desesperados porque as contas não fecham, porque estão sem esperança de pagar as suas dívidas. Estão desesperados para pôr comida na mesa. O que eles querem ouvir é apenas isso: diga-me, pastor, que isso vai passar. Não toque em minhas feridas. Cure-me sem aplicar esse remédio amargo. Não faça isso. Apenas diga-me,
dê um anestésico, aplique qualquer remédio, um paliativo, qualquer coisa, mas não mexa nas minhas feridas. Apenas diga, tudo vai ficar bem. Malaquias não começa assim. Jesus não começa assim. Os pastores verdadeiros nunca começaram assim. Nunca começaram dizendo, Deus ama vocês. Eles sempre começaram, Deus tem uma sentença. Deus tem algo para dizer sobre os seus pecados. Isso é fundamental, porque enquanto nos vermos como vítimas, nós jamais iremos ver o Salvador. Ora, em segundo lugar, Malaquias reafirma o amor de Deus. Ele diz assim, eu tenho vos amado. Deus diz, eu tenho vos amado. E o povo retruca, que jeito, que dia, como? A situação econômica de Israel não era das melhores. Israel estava debaixo do jugo do Império Persa. Israel havia acabado de voltar de um exílio vergonhoso, onde sua nação foi completamente destruída. O povo então olha para todo esse cenário e diz, nos amado? Isso é amor? Vimos nossos parentes morrendo. Estamos em grande aflição. Fomos deportados para outro país. Vivemos como escravos lá. Isso é amor? Como Deus responde a esse povo diante desse cenário? Ele diz assim, eu escolhi vocês, Jacó. Jacó tinha um irmão, Esaú. E Paulo vai dizer em Romanos que antes mesmo de Jacó nascer e Esaú nascer, Deus já havia eleito para salvar Jacó. É o que Paulo diz em Romanos 9. Mas aí, é assim que Deus responde para o povo. A minha eleição sobre vocês é a prova do meu amor. Em Romanos 5,8, Paulo diz assim, Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou antes mesmo de nós nascermos. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, diz Paulo. E em Romanos, capítulo 9, que Paulo cita isso aqui, e ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ele está dizendo, eles não tinham nascido, mas Deus já havia eleito quem seria dele. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Também em Atos capítulo 13, versículo 48, o texto bíblico diz que os gentios ouviram e creram todos aqueles que haviam sido predestinados. Ou seja, essa é uma doutrina bíblica muito clara. Deus elegeu o seu povo antes mesmo de o seu povo nascer. Quando a gente fala isso, que Deus elegeu o seu povo antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o nosso nome está no livro da vida. E a Bíblia diz que esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Está muito claro que Deus decidiu salvar muito antes mesmo de criar o homem. Deus elegeu quem ele iria salvar. Quando a gente diz isso, as pessoas de bate-pronto declaram, que isso, vocês calvinistas? Isso é uma doutrina perversa. É um absurdo isso. Você falar que Deus decidiu quem ele iria salvar antes mesmo de os homens nascerem. É que você está se esquecendo de encaixar com a doutrina da eleição a doutrina da depravação total do ser humano. Como assim? Como assim? O que a Bíblia diz é assim, ó. A eleição é explicada muitas vezes de uma maneira incorreta. Muitas pessoas pensam que a doutrina da eleição é isso aqui, ó. Há um barco com 100 pessoas. Há pessoas boas e ruins nesse barco. Há pessoas que querem Jesus e pessoas que não querem Jesus nesse barco. Então Deus olha e fala, unidu, unite, salame mingue, vou salvar você. E salva qualquer um. Não é isso que a Bíblia ensina sobre doutrina da eleição. A doutrina da eleição é isso aqui, ó. Há um barco com 100 pessoas. Todas as 100 são depravadas. Nenhuma quer Jesus. Jesus envia um barco para salvar essas 100 pessoas. Elas não querem. Jesus envia outro e diz, esse barco que vocês estão vai afundar. Eles não querem. Eles escolhem qualquer outro. Eles escolhem Barrabás. Eles escolhem um ídolo de madeira. Eles escolhem qualquer coisa. Mas eles repudiam, eles repelem Jesus. Eu pergunto a vocês, neste barco,
com 100 criminosos, todos eles são malignos, nenhum deles quer Deus. Deus seria maligno, Deus seria injusto se matasse toda a raça humana, todos esses 100 homens deste barco, todos os homens deste barco de maneira alguma. Essa é a doutrina bíblica que tem como pano de